Eu te odeio! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Vamos aqui conversar então por que Star Wars anda acertando tanto nos jogos e errando tanto assim nas séries e, é claro, nos filmes também, né? Não dá pra deixar de falar ali também sobre os filmes e os contextos relacionados ali a Star Wars que a gente viu nos últimos anos sendo explorados ali através da Disney. Só que no mundo dos jogos as coisas estão andando e caminhando muito bem. Nós tivemos grandes lançamentos nos últimos anos. Você pode até achar LP, mas teve Battlefront, não acho muito interessante ali como foi colocado e tal, mas foi um sucesso pra fanbase ali de Star Wars, pra galera que pegava o Vader, virava quase um Battle Royale ali, jogando, lutando e tal, foi um sucesso. Foi uma coisa que a EA conseguiu explorar até meio que, tipo assim, de uma forma bem interessante. Tudo bem que a EA não foi muito pra frente com isso. É da EA? Eu acho que é da EA, né? Não sei se da Ubisoft, pode estar falando besteira, mas independente da empresa que estiver produzindo o jogo, eles não conseguiram produzir ou até mesmo gerar ali uma coisa como, por exemplo, um Valorant da vida, um CS da questão, mas foi um jogo que agradou a fanbase e muita gente acabou jogando depois também. Permaneceu jogando e até mesmo hoje em dia tem uma galera jogando por lá. Mas falando sobre jogos de histórias, envolvendo histórias que tem uma lore e que são canônicos no universo de Star Wars, tem acertado essa mídia tem acertado pra caramba na franquia. Nós começamos então com Star Wars Jedi Fallen Order, que é uma das melhores coisas que nós já tivemos de Star Wars nos últimos anos. Eu acho que Jedi Fallen Order tá na mesma ali categoria, tá na mesma categoria que Rogue One, que Rebels, que, deixa eu ver quais outros, Endor. Então, até agora, no momento, assim, de formas que todos os fãs de Star Wars falam da era Disney, que fala, caraca, isso aqui é absurdo. Nós tivemos ali Endor, Rebels, nós também tivemos ali a série de Rogue One, não, perdão, a série de Rogue One. Nós tivemos ali o filme de Rogue One e a série de Endor. Então nós temos Rebels, o filme Rogue One e a série Endor. E também ali Jedi Fallen Order, na minha concepção, entra exatamente nessa categoria. O Cal, ele é um dos personagens mais interessantes do universo Star Wars. A gente indo, né, nessas viagens da força entre o passado e o presente, a forma de usar isso como um tutorial para aprender novas habilidades é uma forma realmente muito legal de se colocar na história, foi bem pensado, bem explorado. Nós temos vários fanservices inteligentes. Não são fanservices gratuitos, são fanservices inteligentes que movem a história pra frente. Não aparece só por aparecer, não tá ali só por estar naquele local. Realmente tem alguns contextos que levam a história pra frente e que você passa a gostar ainda mais dos personagens e da construção de como eles são simpáticos, são carismáticos e você consegue ver cada um deles, até mesmo os personagens que não falam, né? Como o robozinho que caminha ali com o Cal, que eu não vou lembrar ali do seu nome. Mas o ponto aqui é que é uma história bem interessante e a maneira como o Cal vai entender um pouco mais sobre o universo e sobre a maneira como a trama ela é explorada, mostra pra nós que os jogos tinham ou poderiam ter um potencial muito interessante nas mãos das empresas. E a forma até mesmo ali como a EA acabou acertando pra caramba no desenvolvimento deste jogo. E mesmo com fanservice inteligentes, a história não é só movida por isso. A história não é só movida através de fanservice. Você vê personagem X, você vê personagem Y, você vê esses personagens todas ali, as questões, né, de todos os momentos, mas não é só isso. A história tem a trama ali do Cal, tem a trama ali dos outros protagonistas, né, dos personagens coadjuvantes, tem tramas interessantes envolvendo as bruxas, muitos personagens ali legais vão surgindo na história para reforçar ainda mais a trama envolvendo o Cal. E eu não sei, tem coisas legais aqui que podem rolar, até mesmo, quem sabe aí, vai saber, um personagem como o Cal não pode aparecer ali, envolvendo o confronto entre Mandaloriano e Grogu. Não sei se a Disney teria coragem de colocar ele ali nesse confronto, mas tá aqui uma trama e uma história bem legal para ser ainda mais exploradas no universo de Star Wars. E se não bastasse uma pedrada como Jedi Fallen Order, nós temos também Star Wars Jedi Survivor, né, que é um jogo
também que é a continuação, né, produzida ali pela EA. O Cal ainda continua sendo um personagem excelente, você acompanhando a trajetória, a jornada dele ali como Jedi, né, se reconhecendo, se redescobrindo ali como uma pessoa que tá saindo, né, de Padawan, né? O primeiro jogo a gente observa toda a trajetória dele saindo de Padawan para se tornar realmente um cavaleiro Jedi, e agora nesse jogo ele tá realmente saindo de um cavaleiro Jedi para se tornar um mestre Jedi, né? Tá se tornando alguém com mais experiência, com alguém que tem algumas convivências, e ele carrega o instinto Jedi dentro de si, porque ele foi treinado na academia também, ele teve todo o treinamento, diferente ali, por exemplo, do Luke, ou até mesmo ali do Ezra, ou até da Rey. O Cal, ele tem essa característica bem importante de ser um personagem que treinou na academia e é um dos remanescentes como Jedi, assim como Kanan foi essa figura em Rebels. A gente continua tendo os fanservices tremendamente legais e interessantes, que vem também para mover a história para frente, faz a história ficar realmente intrigante, move sorrisos, porque, cara, o fanservice é para isso, é para agradar ali os fãs, mas o fanservice ele não é só para isso, ele precisa mover a história, precisa mover a trama para frente e faz com que a trama fique ainda mais cativante. O desenvolvimento dos personagens, a forma como o Cal vai crescendo como personagem, como um Jedi, como alguém que se consagra ali como mestre Jedi, né? Ele não vai se tornar mestre Jedi totalmente, porque a ordem não vai consagrar ele, porque não existe mais ordem. Mas ele vai se habituando e criando experiência para realmente ser um mestre Jedi, para ter essa característica como mestre Jedi. E nós temos essa concepção de um jogo bem legal e bem produzido ali para Star Wars. Mais um jogo, né, da franquia sendo bem produzido ali para Star Wars. E agora nós tivemos o lançamento de Star Wars Outlaws, né? Aqui nós acompanhamos a Kay Vess sendo uma protagonista extremamente divertida e carismática. Ela é simplesmente uma caçadora de recompensas, pessoas que trabalham ali com o submundo de Star Wars, e a gente vai observar o que está acontecendo na galáxia no meio de uma grande guerra. O que está acontecendo na galáxia, no submundo do Império, sendo que a rebelião, né, os rebeldes e o Império estão se matando, eles estão literalmente caindo na porrada, mostrando ali quem poderia governar a galáxia com uma forma melhor, né? Se é que podemos dizer assim, dessa forma. E assim nós acompanhamos a jornada de Kay Vess na forma como ela precisa se tornar realmente essa caçadora de recompensa, ou até mesmo ali alguém que vai meio que quase como sendo uma mercenária, né? Bem parecida ali com um Han Solo da vida, né? Do time do Han Solo, mas ela tem um carisma próprio dela, tem as características próprias da personagem, e isso mostra uma diversão, né? Uma característica bem interessante dela, até mesmo seu bichinho. Ele é extremamente carismático, o que mostra que Star Wars é feito realmente de droids, bichinhos, de um piloto, de um Jedi, de um mercenário. É isso que forma uma boa história para Star Wars, né? Claro que tem histórias que você pode focar mais nos piratas, tem história que você pode focar mais nos mercenários, nos caçadores de recompensas, mas Star Wars é isso. No fim de tudo, Star Wars é definitivamente essa classificação. E nós temos vários fanservices legais que mais uma vez movem a história pra frente, né? A Ubisoft conseguiu produzir uma história bem legal, colocando ali uns fanservices bem interessantes que vão mover na trama pra frente para colocar realmente a história nos eixos. E é claro, a trama ela é muito envolvente, principalmente a ideia de que cada ação sua pode facilitar sua vida nas missões ou dificultar ao máximo. Você pode escolher qual esquadrão ali de mercenários ou até mesmo ali de pessoas do submundo você vai querer, né? Quais sindicatos do crime você vai conseguir ali ajudar, que você vai prejudicar, que ao mesmo tempo você vai ser prejudicado ou você vai ser auxiliado. Então é uma trama bem legal e faz ali uma história que, cara, tá conectado à era ali dos Skywalker, tá conectado, mas cria e conta uma história própria, assim como Rebels foi. Não tem necessidade apenas de você ir 100 anos pro passado e contar uma história muito ruim, como foi no caso com The Acolyte. E isso gera pra mim um grande questionamento.
todos os jogos que a gente tem acompanhado, jogos aqui de histórias de Star Wars, né, que envolvem uma lore canônica, têm sido muito bem avaliados, eles têm sido bem trabalhados e com uma construção absurda. E eu fico me perguntando por que a Lucasfilmes não tá conseguindo produzir ou reproduzir isso nos filmes e nas séries. Se temos tanto roteiristas bons por aí, nós temos muitos roteiristas ruins. Mas ao mesmo tempo, se temos tantos roteiristas bons por aí, por que é tão dificultoso criar uma história que vai agradar os fãs, que vai entregar uma trama legal e interessante, ao mesmo tempo que as pessoas vão falar por aí para trazer mais fãs de Star Wars? Eu sei que séries e filmes acabam trazendo mais pessoas, acabam fazendo mais barulho. Por exemplo, as animações de Star Wars normalmente sempre são de boas para excelentes. Eu nunca acompanhei uma animação que seja ali ruim, né? Eu acho que só acho que é só ali aquela série do Esquadrão que realmente a galera desistiu porque era uma história sem pé, sem cabeça ali, mas a trama envolvendo ao Dave Filoni, tudo que o Dave Filoni tá com os negócios nas mãos, nas animações, sempre traz uma história bem legal para se acompanhar, que varia entre algo bom para excelente. E os jogos estão nessa mesma caminhada, nessa mesma trajetória, entre tramas que são legais, tramas que são excelentes. Por mais que você não vá gostar muito ali de uma história que não tenha foco no Jedi, como Jedi Survival ou até mesmo ali Fallen Order, você vai curtir a trama aqui envolvendo uma expansão sobre o sindicato do crime, sobre essa questão realmente relacionada ao submundo de Star Wars. E aí eu me pergunto por que essas tramas não são abordadas nas séries e nos filmes de Star Wars. Qual que é a dificuldade que a Lucasfilmes tá tendo de pegar essas tramas, essas histórias que estão sendo boas, adaptadas de forma de um jeito muito interessante e jogar ali pra série? Já que a gente tá tendo tanta dificuldade assim, por que até mesmo não faz o live action dos jogos? Traz ali os live actions dos jogos, faz com que a trama do Cal vá ali pra série, faz ali com que a trama que da Kay Vaz mais pra frente possa ir pra uma série. Eu não sei se tem ali uma concepção bem diferente, contrato vitalício que tem com a EA ou até mesmo com a Ubisoft, mas a gente observa aqui que tem ali um contexto e uma história bem legal que dá para ser explorado, como está sendo explorado nos jogos. Mas as séries, eles estão patinando, eles estão produzindo conteúdos que não faz nem sentido, eles não estão conseguindo conversar com o fã de Star Wars, como os produtores dos jogos estão conseguindo. Os jogos estão, assim, de uma forma ali que podem não agradar todo mundo, mas nada agrada a todo mundo. Só que os jogos estão a anos-luz do que é produzido ali nas séries. O que faz eu questionar por que a Lucasfilmes não tá conseguindo acertar nas séries e nos filmes como está conseguindo ali acertar nos jogos. Fica aí o questionamento aí, fica o meu questionamento para vocês responderem aqui nos comentários.